Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno Werneck e eu sou formado em Engenharia Eletrônica no ITA. Criei um método de estudos que já produziu mais de 5.700 aprovações em medicina. Na prática, esse método é um cursinho e hoje eu estou aqui para te explicar qual é o papel de um cursinho pré-ENEM ou outro vestibular. Então, se você é uma pessoa que busca aprovação em medicina ou em outro curso muito concorrido pelo ENEM ou por qualquer outro vestibular, por exemplo, FUVEST, Unicamp, eu sugiro que você assista esse vídeo até o final e tire suas próprias conclusões. Eu vou te trazer algumas informações de alguém que já passou 20 anos da vida trabalhando nesse mercado e já tem bastante experiência. Eu mesmo usei tudo que eu ensino para conquistar minha aprovação no ITA, em todos os vestibulares que eu prestei, e agora eu quero te ajudar. Eu acho que se a gente conseguir que mais pessoas se envolvam com educação, que mais pessoas se dediquem a realmente se tornar profissionais de excelência, a gente vai ter um país muito melhor. Então vamos lá, qual é o tema desse vídeo? O tema desse vídeo é o seguinte: qual é o papel de um cursinho pré-ENEM e vestibulares, né? Um cursinho que prepara para o ENEM, para a FUVEST, para a Unicamp, enfim, para todos os vestibulares do Brasil. Na verdade, o papel de um cursinho são dois. O primeiro papel é não atrapalhar o aluno que já está pronto para conquistar a aprovação. Esse é o primeiro papel. E o segundo papel é ajudar aquele aluno comprometido, mas que ainda não está pronto para conquistar a aprovação, a conquistar essa aprovação. Antes de detalhar esses papéis para você, eu quero te explicar o que é um aluno pronto para aprovação. É um aluno que já prestou o ENEM pelo menos uma vez, ou outro vestibular, né, que já prestou o vestibular pelo menos uma vez e quase passou. Faltou pouco para esse aluno passar. Esse aluno pode ser uma pessoa que já concluiu o ensino médio e prestou o ENEM depois de ter concluído o ensino médio. Pode ser alguém que prestou o ENEM como treineiro e quase passou em medicina e quase passou no vestibular concorrido. E também pode ser aquele aluno que já prestou vestibular várias vezes e quase passou na última vez. Então esse é um aluno pronto. O papel do cursinho, um dos papéis do cursinho é não atrapalhar esse aluno. Qual é o outro perfil de aluno? É o aluno que é comprometido, mas que ainda não está pronto para passar. Então o cursinho tem que ajudar esse aluno a se aproximar da aprovação. O que é um aluno comprometido? É um aluno que estuda todos os dias da forma correta. É lógico, quando eu falo todos os dias, eu estou excluindo aqui dessa conversa o domingo ou o sábado. É importante a pessoa ter um dia de descanso, porque senão ela vai ter, cedo ou tarde, uma estafa mental e não vai conseguir terminar a preparação. Eu sei porque isso já aconteceu com alguns alunos que eu orientei e eles não seguiram essa orientação e, infelizmente, perderam um ano de cursinho. Eu não quero que isso aconteça com você. Qual é a outra característica de um aluno comprometido? É um aluno que faz as atividades do cursinho. É um aluno que assiste todas as aulas? Não. A aula é a atividade menos importante. Ela só deve ser levada em consideração se ela serve para você aprender alguma coisa que você não sabe e que vai cair na sua prova. Mas o que é um aluno comprometido? É um aluno que faz as listas de exercícios que o cursinho entrega para o aluno fazer, é um aluno que escreve as redações, envia as redações para correção, e é um aluno que faz os simulados que o cursinho prepara para ele ao longo do ano. É interessante que você no cursinho faça pelo menos um simulado completo por mês. Vamos supor que a gente está falando do ENEM. Você vai fazer o primeiro dia do ENEM hoje, né, este domingo, e no próximo domingo você faz o segundo dia. Depois você tem três finais de semana sem simulado e esse ciclo se repete continuamente. Então, beleza, agora que a gente já entendeu quais são os perfis de alunos e você pode se encaixar nesse perfil de alunos se você quiser, né, o que você pode entender. Por exemplo, vamos supor que você seja uma pessoa que só assiste aula. Você pode ser uma pessoa comprometida, mas você não está fazendo todas as atividades do cursinho. Apenas assistir aula não é suficiente, não vai fazer você passar o melhor que seja a didática do seu professor, tá? Eu falo sobre isso em outros vídeos, mas se você tiver alguma dúvida, você pode escrever aí embaixo que eu te explico com mais detalhes. Talvez até possa fazer um vídeo mais detalhado sobre isso. Se você quiser, escreve aí nos comentários que eu posso trabalhar com isso se você quiser. Vamos continuar aqui. Como que um cursinho atrapalha um aluno? O cursinho atrapalha quando ele dá ao aluno aulas demais, quando o aluno tem que fazer aulas em excesso. Por exemplo, o aluno tem que fazer 40 aulas por semana, 30 aulas por semana, ele tem que fazer 5, 6, 7, 8 aulas todos os dias. Por que isso? Porque uma pessoa normal, né, uma pessoa saudável,
não consegue, depois de um dia de aulas, ter cabeça, ter energia no cérebro para fazer mais exercícios. Por quê? Porque além de assistir essas tantas aulas, a pessoa teve que se alimentar, eventualmente teve que se deslocar até o cursinho, teve que fazer outras atividades, então ela não vai conseguir aproveitar aquilo que ela estudou. E tem outros vídeos, eu posso falar sobre isso também depois, mas o nosso cérebro tem uma capacidade limitada de reter a informação que a gente recebe, tá? Depois eu te explico mais sobre isso. Como que um cursinho também pode atrapalhar um estudante dedicado? Obrigando o estudante a estudar conteúdos que não caem na prova. Vamos supor que você está fazendo um cursinho e esse cursinho prepara para o Enem e para a FUVEST. O conteúdo, todo o conteúdo que cai no Enem, cai na FUVEST. Mas nem todo o conteúdo que cai na FUVEST cai no Enem. Por quê? Porque o Enem tem um volume menor de conteúdo. O Enem é uma prova que tem uma quantidade de conteúdo limitada em relação à FUVEST. A FUVEST cobra todo o conteúdo do ensino médio e mais conteúdo do fundamental. O Enem cobra conteúdo do fundamental e um pedacinho do conteúdo do ensino médio. É pouco conteúdo. Isso significa que se você entra num cursinho e você quer passar na universidade pública pelo Enem e fica estudando as matérias que caem na FUVEST, você vai perder tempo. E tem muito cursinho que obriga o aluno a fazer isso. Não deveria ser assim. O cursinho deveria sinalizar, olha, esse conteúdo aqui é só para quem vai fazer o Enem, para quem vai fazer a FUVEST não é necessário. E existe uma outra forma de o cursinho prejudicar o aluno, que é o que eu chamo de demagogia. O que é demagogia? Demagogia é quando você mente para enganar a pessoa, né? Quando você mente para agradar a pessoa, né? Então, por exemplo, a gente teve uma discussão política no Brasil nos últimos anos, que o governo ia ajudar, que ia melhorar o preço da comida, ia ficar tudo mais acessível, e não tinha condições de deixar o preço tudo muito acessível, aumentando muito os gastos do governo. Todo mundo ia comer picanha, todo mundo ia se dar bem. Eu te darei qualquer coisa. Mas eu quero isso aqui, menos isso aí. Mas não era qualquer coisa. Não, é que isso aí não tem como, não. O que ele deveria ter feito? Ele deveria ter explicado, gente, a gente vai aumentar aqui os benefícios para as pessoas, todo o investimento no social vai aumentar o preço de outros itens que nós consumimos, entendeu? É uma filosofia do nosso governo, fazer uma distribuição de renda. Tira o dinheiro de quem ganha mais dinheiro e dá o dinheiro para quem ganha menos dinheiro. E, obviamente, o governo fica com a parte dele, né? Que é uma parte maior até do que ele distribui. É claro. O governo poderia ter falado a verdade, mas ele não vai falar. E não é específico desse governo. Qualquer governo, todo governo tem a função de te enganar. E ele vai sempre te enganar. E aí, quer que faça o quê? Se fosse diferente, a educação que você teve ao longo da sua vida seria suficiente para você conquistar a sua aprovação, e não tem sido. É verdade. E quando que o cursinho faz isso? O cursinho faz isso quando você vai mal numa prova e o professor fala assim, não, mas você vai passar, você vai conseguir, descansa, vai ali conversar com o pessoal da orientação psicológica. Não preocupa com isso não, todo mundo tem chance de passar em medicina, assistir aula é suficiente para você passar, não precisa preocupar tanto com o exercício, o que importa é a qualidade, mais vale você resolver um exercício por dia do que se preocupar em fazer 40, 50 exercícios por dia, vai cuidar da sua saúde mental. E ele fica falando isso para você ao longo do ano, quando chega lá no final do ano, você faz a prova, não passa, entendeu? Esse tipo de cursinho vai atrapalhar muito o aluno que é comprometido, porque vai estimular o aluno a executar uma série de ações que não levam à aprovação, mas também vai atrapalhar aquele aluno que já está quase passado. Por quê? Porque ele vai ficar defasado intelectualmente, né? Para usar uma palavra aqui, uma expressão politicamente correta, tá? Ah, bom. Eu quero fazer um alerta que é o seguinte, esse vídeo que você está vendo, né, nesse canal, é uma nova linha de vídeo de vídeos que eu estou produzindo, que são vídeos mais direto ao ponto, onde você conhece um pouco mais da minha personalidade. E o que você pode esperar de mim? Você pode esperar de mim que eu vou ser 100% transparente com você. E eu tenho uma preocupação legítima pela sua aprovação. Por quê? Porque o Brasil é um país que aquelas pessoas que têm uma boa educação ascendem socialmente muito rápido. Em questão de 5 anos, você pode sair de uma vida em que você, sei lá, sua família ganha salário mínimo, 2 salários mínimos, ou uma família classe média baixa, para uma família que tem um médico na família que ganha 20 mil por mês, em coisa de 6, 7 anos, ou um engenheiro que vai trabalhar numa grande multinacional, que vai ganhar 10, 15 salários mínimos por mês, tá? Isso pode acontecer se você se dedicar à educação. E para isso é muito importante você ter um cursinho que ajuda, né? E como que funciona o cursinho que ajuda?
Isso é muito interessante. Lembra que eu te falei que nem todo o conteúdo que o cursinho quer te ensinar do ensino médio cai no seu vestibular? Até mesmo na FUVEST não cai tudo, tá? Cai quase tudo. O que tá ali no edital do vestibular é mais abrangente do que aquilo que de fato é cobrado na prova. Sempre você pode errar uma ou duas questões e ter aqueles conteúdos que caem uma vez ou outra, nem caem no todo vestibular. E é importante o cursinho saber disso, né? Então o cursinho que ajuda, ele pega este conteúdo que cai na prova, rejeita todo o conteúdo que não cai na prova, ordena esse conteúdo numa sequência que, se você segue a sequência, você aprende mais rápido. Os assuntos, eles têm uma relação de dependência, um atrás do outro, bem bonitinho. Então o cursinho vai fazer isso. Você vai ver que a apostila desse cursinho não vai ter toda a matéria, ou vai ter uma matéria assinalada ali, não precisa estudar isso aqui se você vai prestar só o Enem, né? Ou vai ser a plataforma. Hoje em dia a maioria das pessoas faz cursinho online, então lá no cursinho online vai ter uma hashtag assim, olha, esse conteúdo não cai no Enem, esse conteúdo não cai no Enem, não precisa estudar esse conteúdo se você vai prestar Enem. Outra característica do cursinho que ajuda, o cursinho que ajuda, ele estimula o aluno a ter uma rotina de resolução de questões. O que é resolução de questões? É você resolver as questões de provas anteriores nas listas de exercícios, ou ele cria listas de exercícios com questões para te treinar para a prova, né? E ele vai focar numa determinada quantidade de questões que você precisa resolver. Por exemplo, eu acredito, né, com base no que eu já vi até hoje acontecer com os meus alunos, que uma pessoa que faz menos de 30 exercícios por dia, resolve menos de 30 questões por dia, ela dificilmente vai conquistar a aprovação. Vamos pensar no Enem. O Enem tem 4 áreas. Imagine que você vai fazer 32 exercícios por dia. Você está resolvendo, por assim dizer, mais a redação, né? Mas vou tirar a redação aqui, porque a redação se a pessoa não faz pelo menos uma redação por semana, vai ficar muito difícil a situação dela. Mas fica comigo nesse exemplo do Enem. Então vamos pensar nas 4 áreas do Enem. Na média, se o aluno faz 32 exercícios por dia, 32 dividido por 4 dá 8. Ele faz 8 exercícios de cada área do Enem. É muito pouco na média para treinar, entendeu? O ideal é que o aluno faça pelo menos uns 15 exercícios de cada área do Enem por dia para ele treinar. Por quê? Porque no dia da prova ele vai ter que fazer 45 de cada área, né? E são dias diferentes. Então é interessante ele já adquirir esse hábito de fazer, na média, pelo menos uns 50 exercícios por dia, né? 60 exercícios por dia, resolver. E se você pensar bem, não é muita coisa. São 15 questões de matemática que você faz ali em 1 hora, mais 15 questões de ciências da natureza que você vai fazer ali em 45 minutos, mais 15 questões de linguagens, mais 15 questões de humanas, na média. É lógico que vai ter dia que você vai fazer 30 de matemática e 30 de natureza. Mas vai ter dia que você vai fazer 30 de humanas e mais 30 de linguagens. Também é bom alternar, né? Enfim, o cursinho bom, o cursinho que ajuda, vai te estimular a ter essa rotina de resolução de questões. E depois que você acostuma com essa rotina, ela fica super leve. É uma rotina até parece um jogo, né? Porque cada questão que você acerta fica, será que eu vou acertar? Será que eu vou errar? Essa é fácil, essa é difícil? Outra característica do cursinho que ajuda. O cursinho que ajuda, ele quer que você chegue no dia da prova sabendo fazer a prova, acostumado com a prova, tranquilo em relação à prova, né? Tranquila em relação à prova. Eu sei que muitas meninas estão se dedicando sério para o vestibular, né? Então, quando eu falo, eu gosto de sempre destacar isso. Falar meninos e meninas para dar esse destaque. O lance é o seguinte: para você chegar ali na prova de boa, né, com a prova, sabendo o que vai acontecer, familiarizado com as questões, você precisa ter resolvido questões daquele vestibular. Então é normal um cursinho que ajuda, ali faltando 8, 9, 10 semanas para o vestibular, montar um negócio que a gente chama de, montar uma sequência de estudo que a gente chama de resolução de provas antigas, onde você resolve as provas, depois vem um professor ou vem uma monitoria para tirar suas dúvidas das questões que você errou. Quarta característica de um cursinho que ajuda é um cursinho que, como eu disse lá atrás, tem simulados. Ele vai ter ali uma média de 6, 7, talvez 8 simulados completos por ano para te treinar para a prova, para você chegar, treinar a parte emocional, trabalhar esse lance da pressão, do tempo, da estratégia de prova.
Tudo isso a gente trabalha nos simulados. Para terminar, um cursinho que te ajuda, ele vai ter os serviços muito rápidos. Quais serviços? Monitoria e correção de redações. A redação precisa ser corrigida muito rápido, de preferência com no máximo 2 dias em relação ao dia que você entregou. Por quê? Para quando você receber a correção da redação, você ainda se lembrar de tudo que você escreveu e das correções que o corretor fez e dos elogios, né, de coisas que você acertou, para que você tenha esse desenvolvimento de a cada redação você ficar melhor na redação. Então você vai tirar, sei lá, 700 na primeira redação, depois você pula para 740, depois você pula para 780, depois você pula para 900 para 820, depois eventualmente você cai, mas vai ser melhora de novo. Entra num processo de melhoria contínua, por quê? Porque você vai fazer redações todas as semanas. Tem um relatório da UFMG muito bacana dos alunos de medicina que mostra que 85% dos alunos que passam em medicina na UFMG fazem pelo menos uma redação por semana, tem pelo menos uma redação por semana corrigida ao longo da preparação. E o cursinho que te ajuda vai te estimular a fazer redações e vai entregar a redação corrigida muito rápido. Tá? E por fim, a monitoria. O que é a monitoria? Você que estuda direitinho, que faz muitos exercícios, é natural que você tenha dúvidas, né? A dúvida, ela é, na verdade, mais um degrau na sua escada que leva até a aprovação. Muita gente vê o erro como algo ruim e tal, mas toda vez que você enfrenta um exercício, não sabe resolver, eventualmente erra e aprende a resolver, você sobe mais um degrauzinho na escada que vai te levar à aprovação. O cursinho que te ajuda vai tirar suas dúvidas muito rápido, vai tirar suas dúvidas no mesmo dia, vai colocar hoje em dia, né, vai colocar uma inteligência artificial para tirar a sua dúvida mais rápido, uma inteligência artificial treinada com toda a teoria que já está aí, com dúvidas antigas de outros alunos, né, esse tipo de coisa, para acelerar o seu aprendizado. Então essas são as características de um cursinho que ajuda. Como que eu sei disso? Porque eu trabalho com isso há mais de 20 anos, eu criei um cursinho que funciona assim, desenvolvi uma metodologia que funciona assim. Esse canal, eu não falo em nome do cursinho, eu estou falando em meu nome, porque eu gosto da educação, acho que esse assunto é importante, até para deixar um registro para as minhas filhas, quando elas forem adolescentes, elas verem, olha meu pai ensinando ali para a galera como que estuda, deixa eu ver o que o meu pai falava aqui, se funciona mesmo. Né? Eu tenho essa preocupação. E eu quero compartilhar isso aqui com você e eu quero te estimular a pesquisar mais sobre isso, entender mais, a fazer perguntas. Eu estou aqui para te ajudar. Você pode mandar uma mensagem no meu Instagram. O meu Instagram é Professor Bruno Werneck. Pode mandar uma mensagem que eu vou te ajudar a conquistar a sua aprovação, tá? E pode escrever nos comentários também. Se você gostou desse vídeo até aqui, faz o seguinte, se inscreve nesse canal e compartilha esse vídeo com uma outra pessoa que você sabe que também quer conquistar a aprovação vestibular concorrido. Pode ser medicina, engenharia, direito, mas geralmente numa universidade pública. Um grande abraço, ótimos estudos para você.